Bom, boa tarde. Meu nome é Diego. Esse aqui é o Bernardo. A gente vai falar um pouco sobre a Pygame aqui. Bom, primeiro me apresentar. Como eu disse, meu nome é Diego. As pessoas me conhecem mais como Ducão. Eu me formei em Ciência da Computação na UF e atualmente eu faço mestrado lá em Computação Visual. Trabalho com jogos já há algum tempo, uns 4 anos mais ou menos. E a Pygame, na verdade, eu comecei a mexer há pouco tempo. Mas, enfim, isso é outra história. Meu nome é Bernardo Fontes. Aqui são algumas informações minhas aí. Eu também sou da UF, mas eu ainda não terminei. Eu sou bastante calouro do Ducão até. E eu também comecei a mexer com a Pygame nesse ano. E agora a gente vai falar um pouco de como é que a gente veio parar aqui, ou seja, como é que a gente começou a usar a Pygame, por quê e tal. Bem, eu comecei a usar a Pygame porque eu tô com o meu projeto final esse ano. E durante toda a faculdade, eu nunca pude usar Python, assim, porque era sempre professores impondo de ser em Java, Pascal, C, coisas do tipo. E aí eu cheguei no meu projeto final e falei, desenvolver um jogo para auxiliar no ensino de engenharia de software, que é a área que eu gosto. E aí eu cheguei e eu falei, porra, beleza, agora eu estou no momento que eu decido o que eu quero fazer. Aí eu falei, maluco, vou fazer isso em Python e vai ser Pygame e vamos ver qual vai ser. E, tipo, beleza. E a gente começou a fazer e tal, e comecei a desenvolver. E eu tive a outra percepção de por que eu estou continuando a usar a Pygame. Aí eu parei para pensar no porquê que eu entrei na faculdade, assim. Eu entrei na faculdade porque, assim como 90% de todo aluno de computação, entrou na faculdade porque gostava de jogar computador e videogame, queria fazer jogo de computador e jogo de videogame. Só que aí você entra na faculdade aquela porra, sabe? Tipo, implementa a função do números primos e tal, em Pascal. Aí eu falei, cara, beleza, por que a gente não pode usar a Pygame, Python, para mostrar pra galera, ensinar a programar usando o jogo? Então o cara já vai entrar fazendo o que ele vai entrar e vai fazer o propósito dele, o que ele quis fazer, o que ele quer fazer. E aí isso tem uma série de efeitos colaterais, que a gente já introduz Python para os alunos, e aí, cara, se introduzir Python para alunos, você está fazendo a comunidade crescer, e você está arrumando potenciais pregadores de Python. E esse é hoje, acabou que meu projeto final virou secundário. Hoje, o meu objetivo principal com a Pygame é esse, é trazer mais gente para a comunidade. Bom, como eu falei, eu já mexo com o jogo já há algum tempo, há uns 4 anos. E eu também sempre curti software livre, sempre mexi com Linux e tal. E um pouco mais de um ano eu comecei a dar palestras sobre programação de jogos. E nessas palestras eu falava, não, você não precisa de gastar dinheiro para começar a fazer jogo. Ao invés de você usar o Photoshop, por exemplo, você usa o GIMP, usa o Blender ao invés do 3DS. Só que quando chegava na hora de fazer o jogo, eu programava em XNA, que não sei se vocês conhecem, é um framework em C#, da Microsoft, que apesar de gratuito, não é livre. Então era meio tensa a parada, que eu falava, não, software livre é foda, é sensacional, e, pô, eu programo XNA, a parada da Microsoft. Tem que mudar essa merda, não é possível, cara. Aí foi quando eu resolvi, vou procurar uma parada então diferente. Aí eu já mexia com Python, há pouco tempo até. Aí eu, descobri a Pygame, vou ver qual é. Só que o bom do XNA e outras coisas proprietárias assim, é que já tem muita coisa pronta. As pessoas já te dão as coisas já feitas, assim. Você não precisa implementar um sistema de física, já tem um pronto lá, ou alguém compra, a empresa que você trabalha compra, coisa do tipo. E na Pygame não tinha. Eu tinha acabado de começar o mestrado, não tem, então eu vou fazer essa merda, foda-se, sacou? Já que ninguém faz, eu faço, então. E é isso que eu estou fazendo agora. No mestrado eu comecei um projeto de desenvolver, a princípio é só um editor visual para Pygame, que ao invés de você ter que posicionar os objetos na tela no código, botando lá X e Y, a posição dos pixels e tal, a minha ideia é fazer um editor, já até comecei a fazer, que você posiciona lá e gera um XML ou coisa que o valha para o programa ler e já posicionar, para facilitar. É tipo para tirar o game design da mão do programador. No caso, numa equipe de desenvolvimento de jogos, também você tem três personagens, né? Que é o programador, o artista e o game designer.
E quando você não tem um editor, uma ferramenta gráfica, o programador tem que fazer tudo que o designer pensa, ele que tem que botar lá na tela. Com o editor fica mais fácil, o próprio game designer pode fazer. E uma outra coisa, eu durante a minha faculdade, eu não ligava muito para matemática não, eu achava que não servia para grande coisa. Só que aí eu comecei a mexer com o jogo e vi que a matemática não faz praticamente nada, para não dizer absolutamente nada. E foi aí que eu resolvi começar a divulgar isso, de que como ensino a matemática está simplesmente errado. Que os caras falam, ah, não, faz isso, você tem que fazer porque você vai passar. Ao invés de falar, pô, se aprender aqui, se aprender cálculo, você pode usar a computação gráfica, uma parada maneira e tal. Ou então física. Pô, física é foda, cara. Física se dá pra você usar exemplo pra caralho com o jogo e o nego não usa, sacou? E, bom, é basicamente por isso que eu acabei vindo parar aqui. Ah, beleza, agora vamos falar exatamente do nosso assunto. O que é a Pygame? Bom, antes de começar a falar da Pygame, falar sobre a mãe dela, que é a SDL, que é uma biblioteca feita para você lidar com multimídia. Então, acesso a som e tal, essas coisas. A SDL fez um jeito mais simples. E a Pygame nada mais é do que uma camada em cima da SDL, mais ligada para jogos. E em Python e tal, e roda em qualquer sistema operacional, ou pelo menos quase todos, eu não sei, acho que todos. E bem simples de instalar e tal. Ah, beleza, como que eu faço jogo com isso? Bom, a primeira coisa é o main loop. Basicamente, no fundo, tudo é um loop infinito. Você tem um loop infinito lá rodando o tempo todo, que é o que captura as coisas que vão acontecer, é o que vai atualizar a tela e tal. Vai atualizar a posição dos objetos e coisas do tipo. Mas, beleza. Só que o Ducão falou do loop finito e tal, só que o loop finito por si só não representa nada a não ser um deadlock. Um deadlock não, mas o loop finito que vai travar seu programa. Então, mas como é que você faz as coisas acontecerem, assim? Tipo, como é que você bota o Mario para pular, o Sonic para sair rodando e entrar naquele loopzinho e pegar a moeda? Bem, basicamente a gente tem o que desencadeia essas ações, que são os eventos. Bem, o que são os eventos? Como é que funciona os eventos em Python, na Pygame? Basicamente é assim: você faz uma parada, executa alguma ação, tipo, por exemplo, um clique do mouse, você passa o cursor sobre uma posição XY no mapa de pixel dele, isso já é um evento. É um evento de mover o cursor, de clique do mouse, de botão e tal. E aí esse evento entra na fila de eventos do jogo. E o que você tem que fazer no main loop para você pegar esse evento? Basicamente, a cada loop você tem que ver, então me dá o evento que entrou na fila. First in, first out. E aí você pega esse evento e aí você faz o tratamento desse evento. O evento deve desencadear uma ação, ou ignorado. Se você não quiser que aconteça nada quando o cara clique com o mouse, não implemente nada para quando o cara clica no mouse. Agora, se você quer que seu boneco pule quando o cara apertar A, implemente o tratamento para o evento quando o cara aperta A. E dá para você ter uma porrada de tipo de evento em um jogo. Você pode ter um mouse que vai desde mover o clique do mouse a rolar a bolinha do meio, clicar com o botão esquerdo e tudo mais. Também do teclado, que tem todas as teclas e tal. Ainda não tem suporte ao TF8, dá problema, assim, de certa forma, com acento, por exemplo. Você pode usar joysticks, tem um módulo só para tratar joystick da Pygame, e você também tem eventos de sistema. Por exemplo, quando você quer sair do jogo, que é o evento quit, por exemplo. Beleza. Uma ação muda o estado. Se dado um evento, ele desencadeia uma ação. O jogo nada mais é do que um estado. Bem, você está em seu boneco, ele está numa posição X lá do seu jogo, e você apertou o botão para ele pular. Você desencadeou uma ação. Essa ação vai mudar todo o estado do seu jogo, porque o cara que estava posicionado na posição X e Y, ele vai estar posicionado, sei lá, na posição X e Y mais 10. Então você mudou o estado. Mas beleza, tratei o evento. E para fazer a parada aparecer na tela, como é que faz? Aí vem o que a gente chama de surface, que é tipo o core da Pygame, que é uma das estruturas de dados do objeto, das classes mais importantes da Pygame. E esse cara, basicamente, é o objeto Python que faz a representação de imagens na Pygame.
Então, tipo, tudo que aparece na tela uma surface. A própria tela inicial já é uma surface. E você vai colocando coisas dentro dessa tela, colocando coisas que são outras surfaces. Por exemplo, assim, vamos supor que ali o fundo era a nossa tela principal e nosso bonequinho, a cobrinha do Pygame, é o nosso personagem do jogo. Existe a função, que é a função Bridge, que é uma das funções mais importantes de uma surface, que permite você escrever, colocar uma superfície dentro de outra superfície. Mas, porra, como é que você coloca uma superfície dentro de outra superfície? Assim, simplesmente coloca? Como é que a gente colocou a posição desse cara? Bem, você define a área onde esse objeto vai entrar na superfície. E a área é definida por um outro tipo de outro objeto Python. Python não, da Pygame, que é o rect, que é basicamente um objeto Python para manipular áreas retangulares. E aí você determina, através tipo ponto XY do top left do seu retângulo, que aí é onde é que o cara vai se posicionar, e o tamanho você determina a altura e a largura. E aí você tem a área daquela superfície. Então você associa, o Blitz nada mais faz que associa essa área que você determinou na sua superfície a uma superfície que você queira adicionar essa área. Por exemplo, aqui nós temos duas superfícies, o fundão e a cobrinha. E aí a gente tem o flip, que geralmente é o último comando do main loop, assim, que também trata com renderização. Basicamente, ele pega todo buffer que você vai alocando de surface, que você vai appendando uma surface dentro da outra, ele pega, atualiza o surface principal. Então, por exemplo, ele pode pegar aquele nosso surface lá do fundo da sala e ele vê que tem um surface dentro. Então ele vai atualizar esse cara e esse cara vai atualizar o cara que está dentro dele. Então o flip nada mais é para fazer a mágica acontecer e atualizar tudo, refletir toda a mudança de estado que você provocou em função da sua alteração pela entrada do seu evento. E a Pygame também tem outras ferramentas. Isso daqui é o básico para você começar a desenvolver com o Pygame. Assim, saber o que é o conceito de surface, como é que trata evento, o que o evento faz, o que é o main loop, e diferenciar o blitz do flip. Basicamente, com isso você já consegue fazer um jogo. Só que você tem mais outras ferramentas. Por exemplo, você pode tratar textos, como o JS Bueno mostrou ontem na Lightning Talk dele. Ele fez uma ferramenta que, cara, muito foda. Eu tenho noção de que é difícil pra cacete fazer o que você fez, cara. Aquilo ali você trabalha com... Você pode colocar texto no seu Pygame. Você pode chamar... tem a classe Draw, que você desenha objetos, desde círculos, quadrados, elipses, retas, o que você quiser. Você tem controle de periféricos. Você pode, a partir do seu jogo, acessar USB, CD-ROM, tudo mais. Você tem bibliotecas de áudio, de mídia, ou seja, você pode colocar sons no seu jogo tranquilamente, não é difícil. E você tem uma certa compatibilidade com o OpenGL, que é para fazer coisas mais avançadas que a Pygame pura não te permitiriam. Bom, mas é fácil desenvolver para Pygame? Bom, não é. Ainda mais se você comparar com outras alternativas, a maioria delas proprietárias, é bem complicado. Complicado não de difícil, é porque muita coisa tem que fazer na mão. Porque se você estivesse programando numa Unity, por exemplo, não sei se já ouviram falar, mas é uma engine para jogos 3D, e ela é surreal. Ela tem praticamente um jogo pronto ali. Você cria, você abre um projeto novo e você já sai atirando com o boneco. Chega a ser escroto. Não tem a menor graça. Mas, enfim, aí isso acaba, para quem está começando, acaba sendo um problema. Porque o cara quer fazer as coisas acontecerem logo, sacou? E, porra, o cara não tem nada feito. Até tem, mas não tudo. Por exemplo, ele não tem uma classe de animação. O cara quer fazer uma animação, o cara vai, sei lá, fazer uma lista de imagens e fazer um loop naquela lista, para poder animar o boneco. E isso complica. Por exemplo, você vai começar um jogo, beleza, fiz minha plataforma lá, botei um boneco em cima, e agora eu quero que esse boneco fique na plataforma, que ele consiga andar. Você acha o quê? Você vai botar lá em cima e ele já vai grudar na plataforma? Porra nenhuma. Tem que implementar tudo, implementar gravidade, implementar colisão, implementar porra toda, simples assim. E se eu tivesse
uma Unity ou a Torque, que é uma engine para jogos 2D, para XNA e tal, já vem tudo pronto. Então isso acaba sendo um problema para quem está começando, para quem está no gás. Caraca, eu vou fazer jogo, quero aparecer logo e atirar e fazer o diabo. Vamos devagar, moçada, vamos com calma e, bom, mas vale a pena. Além disso, tem algumas coisas que a maneira com que a Pygame se apresenta e os códigos que eu já li de jogos usando a Pygame são meio arcaicas, de certa forma. Por exemplo, o que eu já vi se dá de maneira muito estruturada. Ou seja, você define lá seu main loop e aí bota um código gigante dentro do seu main loop e aquela porra faz a mágica acontecer, sabe? Tipo, não existe orientação a objeto, sabe? Não sei. E acaba que isso complica muito. Isso eu vivi no meu projeto final. Como é que você controla a troca de estado do seu jogo? Já que é um main loop, aquela porra você não sabe quando vai executar. Está executando lá de infinito aquilo ali. Então você tem que controlar o estado em função dos seus eventos. O evento, como eu falei, muda o estado. E aí, se você tem uma ferramenta que, assim, ela é bem estruturada e você usa ela de maneira muito estruturada, isso te dá uma dor de cabeça absurda. E aí, se você não se preocupar, ou melhor, se você simplesmente não ligar e só quiser fazer seu jogo, você vai perceber que em algum momento você está fudido. Porque o código está totalmente preso a seu loop com 15 mil ifs aninhados e aí é complicado, sabe? Mas nem tudo está perdido. Realmente nem tudo está perdido. Porque sobre aquele problema que eu falei, que não tem muita coisa já de graça, como em alguns outros lugares tem, provavelmente o que você precisa alguém já fez. E alguém já fez e já botou na internet. Por exemplo, o lance da física, de não ter pronta, tem a Box 2D, que é uma engine física livre, bastante conhecida até, e já fizeram uma forma dela funcionar dentro da Pygame, que é o PyBox 2D. Eu não cheguei a testar ainda, mas está no Google Code. E só como um exemplo, eu dei uma palestra sobre Pygame essa semana lá na UF, só que lá não ia ter mini curso. Então, vou ter que ensinar... Estou achando essa merda aqui. Vou ter que ensinar alguma coisa para eles. Então eu pensei, vou fazer um Hello World para a galera ver como é que funciona. Só que eu não queria simplesmente botar lá Hello World. Vamos fazer uma parada mais legal, né? Vamos botar um planetinha lá. Só que eu queria fazer uma parada mais legal ainda. Vou botar um boneco que ele vai dar tchau pro planeta quando ele se aproximar. Bom, eu fiz aqui. Não sei se dá para ver, mas que o boneco está animado ali, que ele está batendo o pé. Para eu fazer isso, eu tive que implementar a tal classe de animação. Eu implementei a classe e, no mesmo momento, eu já disponibilizei, já está no GitHub. Então, se alguém, a partir de agora, quiser fazer algum jogo que tem animação, provavelmente vai ter, é só chegar lá e baixar, você não precisa mais fazer. E isso muita gente faz, muita gente mesmo. No próprio pygame.org, você entra lá em Resources e tem um monte de coisa que o pessoal já fez e o pessoal deixa lá, sacou? Aí, só para não dizer que é mentira, quando você se aproxima aqui, ele troca, dá tchau pro mundo. E isso aqui eu fiz lá na UF essa semana. E, como eu disse, não tinha mini curso, então eu fiz na hora lá para o pessoal, pelo menos, ver o código rolando. Bom. Bem, além disso, que o Lucão falou, a comunidade é bem ativa não só a nível de fornecer ferramentas para você utilizar. Ela é bem ativa a nível de colocar produto para funcionar. Assim, produto, vamos definir produto como jogo, não produto vendável, claro. Se você for... Por que eu estou afirmando isso? Se você for lá, pygame.org, é o site da Pygame e tal, na barra direita, assim, vai ter os últimos jogos que foram lançados. Maluco, essa semana já foram lançados 5, sabe? Hoje já foi lançado um jogo. Tá lá, o cara fez o jogo, mandou lá e a galera coloca lá. Então, porra, a maneira de se aprender é muito fácil, assim, porque, tipo, a cada dia tem um código, a cada 1, 2, 3 dias tem um código novo de um jogo novo para você aprender. Aí, tipo, não interessante se o jogo é bom ou ruim, mas pelo menos você pode ver uma maneira de se abordar a programação na Pygame. Então você vai se tornando muito mais... A sua visão não segue mais simplesmente a sua maneira de pensar.
Porque você está vendo o código de outra pessoa, você está pegando, não o contexto, mas a maneira que as pessoas escreveram o código, e você começa a ter outra visão de arquitetura de jogos em Python. Além disso, cara, a documentação da Pygame, cara, é excelente. Organizada, não só a nível de conteúdo, que também é muito bom. O conteúdo dela tem tudo que você precisa para sair desenvolvendo. E além disso, a organização dela é muito boa, a estrutura da documentação é muito boa. E além disso, isso é o que eu acho mais foda, assim, é que a cada tópico você tem lá comments, ou então, add a comment. E aí a galera, tipo, sei lá, o Bleach o cara usou num contexto lá tal que deu um problema. Aí o cara adiciona um comentário lá, isso daqui, tipo, tá assim na documentação, mas se você quiser usar nesse contexto aqui, olha, usa dessa maneira porque tem esse problema. Então, assim, a documentação é muito mais fácil de você colaborar, porque é instantâneo, você não tem barreira nenhuma para colaborar. Então, é extremamente convidativo você colaborar com a Pygame. E, cara, o que eu falei lá, a nível de ser estruturada, de ficar amarrado, você não conseguia verificar não conseguir verificar muito facilmente a transição de estado e tudo mais, isso se resolve se você adotar design patterns. Assim. Por exemplo, você trabalhar com orientação a objetos, de certa forma, com o MVC, você criar, por exemplo, um handler, que foi o que eu fiz no projeto final, criar um handler para você tratar seus eventos separadamente. Então, aí, você não precisa mais de if alinhado, o evento sabe o que ele tem que fazer. Então você começa a estruturar o seu jogo de maneira lógica. O que é importante, que o problema é que quando a gente começa a desenvolver jogo, jogo, pelo menos eu tenho isso, começa a se pensar assim, estou fazendo um jogo, e aí meio que o código se esquece, porque o objetivo final é o jogo funcionando, sabe? E aí é fácil de se perder nessa porra e sair fazendo código estruturado e ir embora, porque a Pygame também te favorece, assim, é fácil você fazer isso. Ela não é fácil de você implementar objetos, assim, não é totalmente fácil você implementar objetos com a Pygame. Bom, não sei se vocês conhecem esse jogo, conhece Fires on Fire? Então, Fires on Fire é um jogo até bastante famoso, foi feito em Pygame, e na verdade foi um dos motivos de eu ter escolhido começar a estudar isso, foi por causa desse jogo, porque o jogo essa é a versão mais simples dele, só que depois foi lançado o Fires on Fire X, que aí tem suporte a temas e tal, então o pessoal faz tema e deixa com a cara do Guitar Hero, por exemplo, do Rock Band e tal, e pô, é muito maneiro. Isso aqui é só para ilustrar, para quem não conhece, baixar, porque é muito maneiro. E música, você tem milhões de músicas, você baixa packs de discografia do Metallica, por exemplo, tu baixa lá pro Fires on Fire, roda e já tá jogando todas as músicas do Metallica no Guitar Hero. E é muito maneiro mesmo. Beleza, mas onde eu pratico? Vou começar então. Vou começar a brincar com o Pygame, onde eu pratico. Temos algumas opções. O PyWiki, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, de repente até participaram, que é uma competição para você fazer jogos no Python e dura uma semana. Você pode fazer sozinho ou então montar uma equipe, e o objetivo é fazer um jogo completo em uma semana, e basicamente isso. Ludundari é como se fosse a PyWiki, só que ao invés de ser uma semana, são 48 horas só. E é meio tenso, assim. Inclusive foi no Ludundari que eu comecei a mexer com a Pygame. Eu tinha um fim de semana sem nada para fazer, aí eu já tinha ouvido falar disso, eu já queria estudar Pygame. Bom, então vou entrar nessa parada e vou estudar e vou fazer um jogo 48 horas. E fiz, e tá aqui. É meio bizarro, mesmo porque, como não era muito tempo, e como você tem que fazer tudo sozinho, então, bom, os gráficos não são os melhores do mundo, mas tem até música. Não sei se dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Não. Enfim, mas tem música, não é mentira não. E o Ludundari funciona da seguinte maneira. Eles dão um tema, uma regra especial. E às vezes eles dão uma segunda regra, um segundo tema opcional. E no caso desse que eu participei, o tema era ganância. O segundo tema opcional era pescaria, e a regra especial é que nada podia se repetir na tela. Aí a ideia que eu tive foi copiando cara de pau mesmo o jogo 21, só que no caso você controla barcos de papel e você pesca moeda.
Só que eu não tive muito tempo para desenvolver animação nem nada bizarro, então no máximo você aperta Enter e pega a moeda. Aí você é o azul, isso, o jogador é o azul e o verde é o computador, e como no jogo de 21 mesmo, você só vê a primeira carta do seu oponente. E aí se você somar mais do que 42, você afunda. E você escolhe quando parar, você aperta backspace e você para. Aí ganhei, beleza. E foi assim que eu comecei. Eu indico muito para quem tem um tempo sobrando, tiver um fim de semana à toa, brincar com o Ludundari. É muito maneiro, você aprende muito. E 48 horas é mais do que suficiente para você fazer um jogo. O problema são as imagens e coisas do tipo. Se você não manja de GIMP, como eu não manjava, você perde grande parte do tempo fazendo isso. Outra iniciativa, isso não é só para PyGame, mas é uma iniciativa da comunidade lá no Rio, o que a gente chama de Fork in Rio. O Henrique, eu acredito que ele vai falar um pouco na próxima palestra sobre ele, mas sobre porque o futuro do Python só depende dos Pythonistas. Mas eu vou adiantar um pouco. Fork in Rio basicamente é você reunir uma galera que aprendeu um assunto e através de alguns processos, tipo, o cara tem uma lista de exercícios, o cara faz e bota o código no GitHub e a galera se encontra depois, compara o código e tudo mais, fortalece o aprendizado, assim, é focado em aprender alguma ferramenta. E qual que é o lance disso? Eu sou da UF, eu estou no meio universitário e, assim, eu estou querendo, não só eu, o Álvaro também, o próprio Ducão, a gente tem o intuito de expandir Python, o uso do Python, o conhecimento do Python na nossa universidade. E o Fork in Rio é uma maneira de fazer isso, porque a gente traz estudantes para dentro da comunidade, como eu falei. E aí, o que a gente fez? A gente, assim, era para ter começado já o Fork in Rio PyGame, vai começar essa semana. Então, assim, entre na lista da Python Rio, vai ser anunciada, na do Dojo Rio, na lista que o Ducão vai falar também, que vai ser remoto e tudo mais, todo mundo vai poder participar. E aí, para chamar a galera, eu criei um compromisso de fazer um Genius, tá ligado? Genius, que você vai apertando a cor e tal, em uma tarde. Eu falei, beleza, o Ducão foi lá para casa, ele foi tocar a parada do Sprite, que ele falou, e eu falei, beleza, então eu vou fazer essa porra em uma tarde. E aí eu comecei a fazer e resultou nesse carinha aqui, que é bem simples, mas era para mostrar pra galera que rolava tranquilamente fazer o jogo. Tá aqui. Bem, basicamente é o Genius. E você, aperta o espaço, uma corzinha acende, não sei se dá pra ver, mas tipo, aqui foi o vermelho. Aí você clica no vermelho, aí vermelho e azul, eu acho. Não tá dando pra ver direito. Beleza, e é o Genius mesmo, né? Aí se errar, você fala lá quantos pontos você perdeu. Tipo, beleza. Isso daí eu fiz só como prova de conceito para chamar a galera. E o que é foda é que o jogo te dá um resultado muito do cacete. Quando você mostra para um cara que está no primeiro período. Você mostra para o cara está acostumado a fazer código para professor. Código para dizer se número é primo, para dizer se número é divisível por 2. Essas coisas que a gente vê assim, no começo da faculdade e tal. Aí tu mostra pro cara e fala, cara, tipo, isso é simples, eu fiz uma tarde, quer ver o código? Aí o cara senta do seu lado, olha o código e fala, eu acho que dá pra fazer isso, e o cara começa a usar, sabe? Então você já trouxe alguém, não só para PyGame, mas para o Python, para a comunidade, então você está não salvando a vida de alguém, mas está ajudando alguém, sabe? Então, é esse o meu foco hoje principal com a PyGame. E aí a gente tem também a lista que o Ducão vai falar aqui. Bom, vocês podem ver que a lista é bastante movimentada. Tem 2 pessoas, no caso, nós 2. Isso rolou... Assim, quando eu comecei a mexer com a PyGame, eu comentei com o pessoal lá do Rio. Eles falaram, o pessoal do Rio tem mania de comunidade, né? Faz comunidade pra porra toda. Não sei se vocês já perceberam isso. Aí falaram, por que você não faz a PyGame Rio? Tá. Aí eu pesquisei e não tinha nem uma PyGame Brasil. Fazer a PyGame Rio tem nem uma PyGame Brasil, não faz o menor sentido. Aí eu criei, tem até um tempo que eu criei, só que eu não tinha divulgado ainda, sei lá, bizonhice minha mesmo. Não tinha nem lembrava mais que existia, pra dizer a verdade. Porque, na verdade, eu criei quando eu fiz aquele joguinho lá, simples do Ludundari. Na época eu não estava estudando com afinco mesmo, eu não tinha nem começado o projeto no mestrado.
Aí agora eu comecei. Aí que me lembraram que existia a lista. Bom, vamos divulgar, vamos começar a tocar essa parada, começar a criar uma comunidade de Pai Game no Brasil, que não tem, é muito pouco, tem pouca gente que mexe com isso. A maioria das pessoas que mexem com jogo no Brasil usam esses frameworks, essas engines proprietárias. Então, um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje é justamente tentar começar a tocar isso de uma forma maneira, assim. Então, se vocês têm interesse em começar a mexer com a Pai Game, entre na lista. Se tiverem dúvidas, postem lá que a gente tenta responder. E vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aí. E bom, vocês devem estar sabendo, mas aqui na Python Brasil vai ter amanhã o mini curso do JS. E por isso que a gente não usou muito código aqui, a gente não mostrou muita coisa. Já que vai ter um mini curso, então vamos tentar fazer uma coisa introdutória para chamar o pessoal para fazer o mini curso do JS. Então, eu não sei se... Eu acho que tem vaga limitada, não sei quantos cabem lá. Mas então, corram e ordem de chegada, não sei como é que é. E... Como é que é? Então é isso. Então tem que se cadastrar no site. Então, de repente, até acabou as vagas, eu não estou sabendo. Mas beleza, eu acho que valeu a intenção, pelo menos. E é isso, galera. Se você quer falar mais alguma coisa... Então, se alguém tiver pergunta aí, à vontade. Fala. Eu já tinha uma lista de desenvolvimento de jogos com Python. Antiga, tem um desenvolvimento bem baixo também, mas acho que é interessante unificar aí, né? Perfeito. Que chama Python-GameDev-Brasil no Google Books. Beleza. Interessante. Python-GameDev-Brasil. Você chamou a lista disso porque tem outros engines para fazer o jogo? Tem outros engines para jogo. É. Tem uma biblioteca que chama Pilot, que é para jogo 2D também. E tem algum outro jogo 3D. Você já viu aquele Crystal Space? Crystal Space eu não... Bom, mais nenhuma pergunta? Cara, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Cara, sinceramente, eu não sei como é que tá isso, não. Não sei. Não, que para celular tem, eu esqueci, eu acho que é o modelo da Motorola, que já tem Python interno nele. Já dá isso para o Symbian. E você já tem Python, você consegue instalar coisas dentro dele. Por exemplo, você consegue usar o Qt facilmente dentro do Symbian. Então, eu acredito que seja plausível e seja fácil de usar a Pygame dentro do Symbian. Tem que fazer testes e tal. Também nunca deparei com nenhuma informação sobre esse assunto. Mas de videogame, também não sei. Para celular é bem fácil, cara. Até para Android tem também. Você instala, por exemplo, eu tenho Android, tenho um interpretador Python aqui, eu faço umas programinhas no próprio editor de texto dele ali e rodo no Android mesmo. Então, o Python no celular é bem tranquilo. Só que eu não tentei ainda rodar a Pygame, entendeu? Instalar a Pygame no celular para rodar. Não instala, não. A Pygame depende errado, né? Um dos equipamentos menores que você consegue rodar a Pygame é o LPC. Tipo assim, aquele verdinho, né? Aquele é feito em Pygame. Tinha mais uma pergunta. Fala aí. Como é que é a distribuição dos jogos para você mandar o pacote para uma pessoa que usa Windows, ou Mac, ou Linux? A pessoa vai ter que rodar no interpretador do Python ou tem alguma coisa já da própria Pygame para empacotar isso e compartilhar? Cara, essa é uma boa pergunta, porque como eu não fiz ainda nenhum jogo... Não é nem para Windows, porque a Pygame roda em qualquer sistema operacional, desde que você instale. Só que eu só programo em Linux e nunca tentei empacotar um jogo. Mas deve funcionar que nem o Py2E, né? Provavelmente deve ser isso. Py2E funciona.
Então, é exatamente isso. O último jogo que eu vi da PyWiki, que a gente ia trazer, só que só ficou no meu note, para mostrar para vocês. Inclusive, ele cria, você tem lá duas opções de download, para Windows e para Linux. E aí ele tem lá o executável e tal. É provavelmente parecido com o Python XR. Alguém tem mais perguntas? Então, foi a pergunta. Então, o problema aí é que essas plataformas, tá, elas não são abertas para programação a princípio. Os fabricantes fecham, né? Então o pessoal faz jailbreak e consegue alguma forma de programar para elas. Em geral, você consegue programar em C e tem que ver que ferramentas disponíveis. Então, não sei se tem nem Python disponível, mas tendo Python disponível, você tem que ter a ASDL. Tá? A ASDL, ele vai dar um trabalhão para modificar, para colocar para aquela plataforma. É pouco provável que você consiga programar joguinhos para plataformas privativas, tipo PSP ou Nintendo DS. Cara, e o mais bizarro disso é que nem se você quiser comprar o SDK você pode, sacou? Porque, por exemplo, você quer programar para Play 3, aí você chega lá e fala assim, quero comprar o SDK para vocês, quero fazer jogo para vocês. Ele fala, quem é você? Não é assim, sacou? É só a empresa grande que os caras vendem o Dev Kit para você poder fazer. Aí, para esse caso, no caso do Xbox 360, aí tem o XNA. O XNA foi um framework que a Microsoft fez para desenvolvedores independentes conseguirem fazer jogo para console. Só que, por exemplo, a Ubisoft e a BioWare, coisa do tipo, não usa o XNA para fazer jogo para Xbox 360. É um SDK separado que nós, meros mortais, não temos acesso. Sacou? Depois, cara, depois se quiser trocar uma ideia, é porque aqui, como não é parte de XNA, então eu não falei nada sobre isso, mas se quiser trocar uma ideia, depois você me procura. Mais alguém? Então é isso, moçada. Se não tem mais perguntas, é isso. Muito obrigado.